Bem-vindos, irmãos e irmãs em Cristo, a mais um momento de profunda comunhão com a Palavra de Deus, aqui no nosso canal. Hoje vamos mergulhar no Salmo 82, um texto poderoso que ressoa como um trovão divino, chamando-nos à justiça, à retidão e à responsabilidade diante do Criador. Este salmo, escrito por Asaf, não é apenas uma poesia antiga, é um chamado vivo, um espelho para nossas vidas e um convite para refletirmos sobre o papel que exercemos no mundo. Prepare seu coração, pois vamos desdobrar cada verso, permitindo que o Espírito Santo nos guie em uma jornada transformadora. O Salmo 82 começa com uma cena majestosa no verso 1. Deus está na congregação dos poderosos. No meio dos deuses julga. Imagine um tribunal celestial, onde o próprio Deus preside soberano e imponente. Quem são esses deuses? Na cultura hebraica, o termo se refere aos líderes, juízes e reis, aqueles que receberam autoridade divina para governar na terra. Eles deveriam ser reflexos da justiça de Deus, mas muitas vezes falhavam. Esse verso nos confronta. Onde está a justiça em nosso mundo hoje? Quantas vezes vemos líderes, sejam políticos, empresariais ou até espirituais, agindo como se fossem intocáveis enquanto os mais fracos sofrem? Deus entra nessa cena não como um espectador, mas como o juiz supremo, questionando diretamente no verso 2: Até quando julgareis injustamente e tomareis partido dos ímpios? Essa pergunta ecoa através dos séculos. No contexto histórico, o Salmo 82 reflete um Israel onde a corrupção judicial era comum. Juízes aceitavam subornos, reis favoreciam os poderosos e os pobres eram esmagados. Profetas como Isaías e Miqueias denunciavam isso, clamando por justiça que fluísse como um rio. Hoje vivemos em um mundo onde desigualdades gritam, trabalhadores explorados, minorias marginalizadas, sistemas que favorecem poucos. Deus nos chama a atenção, Ele vê tudo. Sua justiça é perfeita, ancorada em amor e verdade. Ele não tolera a opressão. E esse salmo é um lembrete de que todo o poder humano está sob seu julgamento. Vamos ao verso 3. Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Procedei retamente com o aflito e o desamparado. Aqui está o cerne do mandamento divino. Não é uma sugestão suave, é uma ordem clara. Protejam os vulneráveis. Os pobres muitas vezes não têm voz, os órfãos carecem de defensores, os aflitos são ignorados. Deus exige que aqueles em posição de autoridade usem seu poder para erguer, não para esmagar. Pense em histórias bíblicas como a de Nabote, cuja vinha foi roubada pelo rei Acabe, um exemplo clássico de injustiça que provocou a ira divina. Ou traga isso para hoje. Quantas vezes vemos pessoas lutando contra sistemas opressivos, como imigrantes enfrentando preconceito, ou famílias sem acesso à educação? Este verso nos desafia a ser agentes de mudança, refletindo o coração de Deus. No verso 4, a ordem se intensifica: livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Não basta condenar a injustiça. Deus nos chama a agir como cristãos. Isso se aplica em nossas igrejas, comunidades e famílias. Você já parou para ajudar alguém em necessidade? Talvez uma viúva lutando para pagar contas, um jovem perdido na violência urbana, ou um colega de trabalho injustiçado. Deus nos equipa para sermos instrumentos de libertação. Lembre-se de Jesus, que curava os doentes, alimentava os famintos e acolhia os rejeitados. Ele viveu essa justiça em cada passo. O verso 5 traz uma advertência sombria. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Aqui, os juízes injustos são descritos como cegos, tropeçando na escuridão moral. Suas decisões abalam os alicerces da sociedade. Quando a justiça falha, tudo desmorona. Famílias se fragmentam, comunidades se dividem, nações caem em caos. Provérbios 34 diz que a justiça exalta uma nação, mas o pecado é sua vergonha. Vemos isso hoje em escândalos de corrupção que destroem a confiança pública, ou em políticas que negligenciam os vulneráveis. Mas há esperança. Deus intervém para restaurar o equilíbrio. E nós, como seus filhos, somos chamados a participar dessa restauração. Chegamos ao verso 6, uma declaração surpreendente. Eu disse: Vós sois deuses,
e todos vós sois filhos do Altíssimo. Que peso têm essas palavras? Deus eleva os líderes humanos ao status de deuses, não por serem divinos, mas por receberem autoridade delegada por Ele. Eles são seus filhos, chamados a governar com sabedoria e retidão. Jesus cita esse verso em João 10:34, defendendo sua própria divindade, mostrando como o Salmo aponta para algo maior, a filiação divina que todos podemos herdar através de Cristo. Mas o verso 7 traz um alerta: todavia, morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Apesar de sua posição elevada, os injustos enfrentarão o mesmo destino mortal de todos. A imortalidade não vem do poder terreno, mas da obediência a Deus. O verso 8 encerra com um clamor profético: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. É um apelo pelo julgamento final, onde Deus reivindicará toda a criação. Isso aponta para o reino de Deus descrito em Apocalipse 19, onde Cristo retorna como Rei dos Reis, estabelecendo um novo céu e nova terra, livres de opressão. Esse verso nos enche de esperança. A justiça divina prevalecerá, e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Agora vamos aplicar isso à nossa vida. O Salmo 82 não fala apenas de juízes antigos. Fala de nós. Todos exercemos autoridade em alguma esfera, menos como pais, líderes no trabalho, membros da igreja. Estamos julgando com retidão? Estamos defendendo os fracos? Considere uma história real. Em uma comunidade rural, um líder local usava seu poder para explorar agricultores. Confrontado com a palavra, ele se arrependeu, devolveu terras roubadas e passou a lutar por justiça. Essa transformação é possível para cada um de nós, pelo poder do Espírito Santo. Vamos explorar mais fundo. O Salmo 82 tem paralelos com outros textos, como o Salmo 58, que também condena juízes corruptos. Mas o que o torna único é sua visão teológica. Deus delega autoridade, mas supervisiona cada decisão. Em teologia, isso é chamado de teocracia intermediária. Deus governa através de representantes humanos, mas os julga se falharem. Para nós, isso inspira ações concretas. Vote com consciência, denuncie abusos, sirva aos necessitados. Imagine um mundo onde cada decisão reflete o caráter de Deus. Quão diferente seria. Se essa mensagem está tocando seu coração, não guarde para si. Compartilhe este vídeo com amigos que precisam ouvir sobre a justiça de Deus. Pode ser a palavra que transforma uma vida. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho para receber notificações de todos os nossos conteúdos inspiradores, como reflexões sobre salmos, orações e mensagens de fé. Juntos, crescemos na palavra. Voltando ao Salmo, pensemos nas implicações eternas. O Salmo 82 prenuncia o grande julgamento, descrito em Mateus 25, onde Jesus separa as ovelhas dos cabritos, com base em como tratamos os menores. Você está pronto para esse dia? Use este salmo como um exame de consciência. Onde estou sendo injusto? Talvez em julgamentos precipitados em relacionamentos ou em ignorar desigualdades no trabalho. Cada pequeno ato de justiça conta. No contexto cultural do Salmo, reis e juízes eram vistos como filhos de deuses locais em outras nações do Oriente Médio. O Salmo 82 subverte isso, declarando que só o Deus de Israel é soberano. Isso era revolucionário, desafiando o politeísmo. Hoje enfrentamos deuses modernos, dinheiro, fama, poder, e o Salmo nos chama a destroná-los, colocando Cristo no centro. Vamos imaginar uma analogia. Um rei nomeia governadores para suas províncias. Se eles oprimem o povo, ele os depõe. Assim é Deus conosco. Ele nos dá autoridade, na família, na igreja, na sociedade, mas espera frutos de justiça. Pense em Esther, que usou sua posição para salvar seu povo, ou em José, que governou com integridade no Egito. Essas histórias nos inspiram a usar nosso poder para o bem. A linguagem poética do Salmo é vibrante. Deus está na congregação, julga, levanta-se. Essas imagens nos transportam para um tribunal celestial. Em oração podemos clamar: Senhor, levante-se em minha vida e traga justiça às áreas onde há opressão. Experimente isso em sua devoção diária. Para aplicar isso praticamente, comece pequeno. Defenda um colega vítima de injustiça. Doe para causas que ajudam os pobres.
ore por líderes mundiais. Cada ação ecoa o Salmo 82. E lembre-se, Deus ouve o clamor dos oprimidos, como fez no Êxodo ao libertar Israel. Ele age, e nós somos seus instrumentos. Conexões com o Novo Testamento enriquecem nossa leitura. Em 1 Coríntios 6, Paulo adverte contra processos injustos entre irmãos, ecoando o Salmo como Christos. Devemos julgar com o Espírito, não com parcialidade. Em Romanos 13, Paulo fala da autoridade como instituída por Deus. Mas o Salmo 82 nos lembra que ela deve ser exercida com retidão. Para uma aplicação devocional, experimente ler o Salmo 82 por uma semana, meditando em um verso por dia. Anote como Deus fala a você. Isso transforma a leitura em um diálogo vivo com o Espírito Santo. Outra ideia: organize um estudo bíblico em sua igreja sobre justiça, usando o Salmo 82 como base. Discuta como aplicá-lo localmente. O Salmo também critica o abuso de poder espiritual. Líderes religiosos que exploram fiéis são como esses deuses caídos. A igreja deve ser um farol de justiça, acolhendo a todos, especialmente os marginalizados. Pense em Jesus, lavando os pés dos discípulos, um exemplo de liderança servidora. Imagine cenários transformadores. E se um empresário lesse o Salmo 82 e reformasse sua empresa para salários justos? Ou se um político criasse políticas pró-pobres inspirado por esse texto? O Salmo planta sementes para revoluções éticas e pacíficas. O verso final: a ti pertencem todas as nações, nos dá uma visão global. Deus não é apenas o Deus de Israel, mas de todos os povos. Isso inspira missões cristãs, levando a mensagem de justiça e salvação a cada canto do mundo. Organizações missionárias modernas, como as que combatem o tráfico humano, refletem esse chamado. Vamos refletir mais um pouco sobre a linguagem do Salmo. A repetição de verbos de ação, fazei, livrai, levantai-vos, cria um senso de urgência. Deus não está apenas falando, Ele está comandando. Isso nos desafia a sair da passividade. Talvez você conheça alguém que precisa de ajuda agora, um vizinho, um amigo, um estranho. O que você pode fazer hoje para refletir a justiça de Deus? Outra perspectiva é a escatológica. O Salmo 82 aponta para o dia em que Deus julgará todas as nações. Em Apocalipse 21, vemos a Nova Jerusalém, onde não há mais lágrimas ou injustiça. Esse futuro glorioso nos motiva a viver com propósito agora, sabendo que cada ato de justiça aproxima o reino de Deus. Para os líderes entre nós, o Salmo é um lembrete. Sua autoridade é um dom, mas vem com responsabilidade. Um pastor que manipula fiéis, um chefe que explora funcionários, todos prestarão contas. Mas a graça, Deus perdoa e restaura aqueles que se arrependem, como vimos na história do rei Davi. Vamos imaginar um exercício prático. Escreva uma lista de áreas onde você exerce influência, como pai, amigo, profissional. Como você pode usar essa influência para promover justiça? Talvez seja ouvindo mais, corrigindo uma injustiça no trabalho, ou ensinando seus filhos sobre compaixão. O Salmo 82 também nos convida a orar pelos oprimidos. Ore pelos refugiados, pelas vítimas de violência, pelos que sofrem injustiça, e não pare na oração. Busque formas de agir, seja doando, voluntariando ou advogando por mudanças. Em termos teológicos, o Salmo reflete a tensão entre soberania divina e responsabilidade humana. Deus e o juiz, mas nos chama a ser seus parceiros na justiça. Isso é o que teólogos chamam de aliança, um pacto onde Deus e seu povo trabalham juntos para redimir o mundo. Antes de encerrarmos, quero fazer um convite especial. Se o Salmo 82 tocou seu coração e reacendeu sua paixão por viver para Deus, compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Essa mensagem pode transformar vidas. Inscreva-se no canal para mais reflexões profundas como esta. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E junte-se a nós nessa jornada de fé. Deus está falando. Você está ouvindo? Para fechar, o Salmo 82 é um manifesto divino contra a injustiça, um chamado à ação e uma promessa de que Deus julgará a terra com justiça. Que Ele nos inspire a viver como verdadeiros filhos do Altíssimo, defendendo os fracos, honrando a Deus e transformando o mundo ao nosso redor. Até o próximo vídeo com o Salmo 83.
Que a paz de Cristo esteja com você. Deus abençoe você e toda a sua família.